Capítulo 1. O mundo que começa do zero. O primeiro som que Subaru ouviu foi o vento. Um vento diferente do que ele estava acostumado. Mais frio, mais vivo. Ele abriu os olhos lentamente. Ah, pedra! Essa foi a primeira coisa que ele viu. Não o teto do quarto. Não o chão de madeira de casa. Mas pedra. Subaru piscou algumas vezes, ainda meio sonolento. Eu dormi no chão. Ele se sentou lentamente, esfregando os olhos. Quando finalmente olhou ao redor, seu cérebro simplesmente parou por alguns segundos. Prédios de pedra, lojas abertas, placas escritas em um idioma estranho, e pessoas, muitas pessoas andando pela rua usando roupas que pareciam ter saído de algum filme medieval. Subaru ficou imóvel, seu olhar se movia lentamente de um lado para o outro, e, ele levantou, girou o corpo, olhou novamente para os prédios. Depois para as pessoas. Uma carroça passou ao lado dele puxada por um animal que parecia uma mistura de cavalo e lagarto. Subaru apontou para o animal. O que é isso? O homem na carroça olhou para ele como se estivesse vendo um garoto estranho e seguiu o caminho. Subaru colocou as duas mãos na cabeça. Espera! 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 Ele começou a respirar rápido. Isso parece muito, muito. Seus olhos começaram a brilhar. Um outro mundo. Ele olhou para o céu azul, depois para as ruas movimentadas, depois para as pessoas com roupas estranhas. Isso é sério? Subaru levantou o punho. Eu fui invocado. Algumas pessoas pararam e olharam para ele. Uma mulher puxou a criança que estava com ela para longe. Subaru ignora-o completamente. Magia, espadas, aventura. Ele começou a rir sozinho. Finalmente, minha vida de protagonista começou. 5 minutos depois, Subaru estava completamente perdido. Eu não faço ideia de onde estou. Ele estava parado no meio de uma rua diferente agora. Depois de andar sem direção por alguns minutos, a empolgação inicial tinha diminuído um pouco. Ok, calma, calma. Ele cruzou os braços. Em histórias assim, o protagonista geralmente encontra alguém importante logo no começo. Subaru começou a olhar ao redor. Talvez uma heroína, ou um mago, ou... Ele foi interrompido quando alguém esbarrou nele. Ah! Subaru quase caiu. Desculpa, ele começou a dizer, mas parou quando viu quem estava na frente dele. 3 homens. Eles estavam olhando para Subaru de cima a baixo. O sorriso deles não parecia amigável. Olha só, disse um deles. Roupas estranhas. Outro riu. Deve ser um novato na cidade. Subaru piscou. Novato. O terceiro homem colocou o braço no ombro dele. Vamos simplificar. Ele estendeu a mão. Passa tudo. Subaru ficou em silêncio por um momento. Seu cérebro começou a processar a situação. 3 caras. Um beco vazio ao lado. Ninguém prestando atenção. Subaru levantou lentamente as mãos. Ok, calma, vamos conversar. O homem apertou a camisa dele. Eu não gosto de conversar. Subaru sentiu o coração acelerar. Ele não era forte, não sabia lutar, não tinha magia. Isso é ruim. O garoto tentou dar um passo para trás. Outro homem bloqueou o caminho. Para onde você acha que vai? Subaru olhou para os 3. Depois olhou para o beco escuro. Eu acho que houve um pequeno mal-entendido. O primeiro homem suspirou. Eu também acho. Ele levantou o punho. O mal-entendido é que você ainda está segurando suas coisas. Subaru fechou os olhos por um segundo. Ok, ele abriu os olhos novamente. Eu realmente estou em um outro mundo. O punho veio em direção ao rosto dele. Subaru tentou se mover, mas era tarde. A dor explodiu na cabeça dele. Ele caiu no chão. As vozes dos homens ficaram distantes. Esse garoto é fraco demais. Revira os bolsos dele. Ei, olha esse celular estranho. Subaru tentou se levantar. Seu corpo não respondia. O mundo começou a escurecer. Isso não era para acontecer. Seu último pensamento foi simples. Eu realmente virei um protagonista ruim. Então tudo ficou preto. Subaru abriu os olhos. Ele estava sentado, no meio da praça. A mesma praça. O mesmo lugar de antes. O mesmo vento frio. Subaru piscou várias vezes. Ele olhou para as mãos, depois para o corpo. Sem ferimento. Sem dor, ele se levantou lentamente. Espera, o animal estranho puxando a carroça passou novamente. Exatamente igual. Subaru sentiu um frio subir pela espinha. Isso já aconteceu. Seu coração começou a bater mais rápido. Não, não pode ser. Ele virou lentamente a cabeça. Ao longe, ele viu os 3 homens caminhando na direção dele, exatamente como antes. Subaru deu um passo para trás. Seu corpo começou a tremer. Ele olhou para as próprias mãos. Morri. O vento soprou novamente pela praça. Subaru engoliu seco. E pela primeira vez desde que chegou naquele mundo, ele percebeu uma coisa assustadora. Talvez morrer não fosse o fim. E isso tornava tudo muito mais perigoso. Capítulo 2. A segunda chance.
Subaru respirou fundo. O vento frio da praça passou novamente pelo rosto dele. Exatamente igual. O mesmo barulho das rodas da carroça passando pelas pedras. O mesmo animal estranho puxando o veículo. As mesmas pessoas andando pela praça. Tudo exatamente igual. Isso já aconteceu. A voz de Subaru Natsuki saiu quase como um sussurro. Ele olhou para as próprias mãos. Sem ferimento. Sem dor, mas ele lembrava. O soco, a queda, a escuridão. Subaru apertou as mãos com força. Eu morri. O coração começou a bater rápido. Voltei. O garoto virou lentamente a cabeça. Do outro lado da praça, 3 figuras caminhavam entre as pessoas. As mesmas roupas, os mesmos rostos, os mesmos homens, os ladrões. Subaru deu um passo para trás imediatamente. Não dessa vez não. Seu corpo inteiro ficou tenso. O primeiro impulso dele foi correr, mas ele se forçou a parar. Calma, calma, pensa. Ele colocou a mão na cabeça. Se eu correr sem pensar, eu posso acabar no mesmo lugar. Subaru respirou fundo. Ok. Ele começou a olhar ao redor com atenção. Pela primeira vez desde que chegou naquele mundo, ele realmente observou o ambiente. Barracas de comida, uma fonte no centro da praça, ruas que levavam para diferentes direções, e muita gente. Quanto mais pessoas, o melhor. Ele começou a andar, dessa vez, devagar, sem chamar atenção. Aqueles caras me levaram para um beco. Subaru olhou para as ruas laterais. Então a regra número 1. Ele levantou um dedo. Não entrar em beco. Subaru começou a andar em direção a uma rua mais movimentada. Seu coração ainda estava acelerado. Isso é tão estranho. Ele olhou para o céu azul. Eu realmente voltei no tempo. De repente, ele esbarrou em alguém. Subaru deu um pequeno salto para trás. Desculpa. Ele levantou os olhos e congelou. Uma garota estava parada na frente dele. Cabelos prateados que brilhavam sob a luz do sol. Olhos violeta e orelhas levemente pontudas. Subaru piscou. O cérebro dele demorou alguns segundos para reagir. É elfa. A garota inclinou levemente a cabeça. Você disse alguma coisa. Subaru entrou em pânico. Ele não. Ele acenou as mãos rapidamente. Quer dizer, eu só estava distraído. A garota parecia um pouco confusa. Mas antes que ela pudesse responder, uma pequena bola de luz apareceu ao lado do rosto dela. Subaru. Você está assustando a Lia. A pequena criatura flutuava no ar. Parecia um pequeno gato branco feito de luz. Subaru abriu a boca. Um gato voador. A criatura cruzou as patinhas. Espírito. Na verdade, Subaru piscou. Uma vez. 2. Então ele apontou. Espírito. A pequena criatura suspirou. Sim. Ele virou a cabeça para a garota. Lia. Acho que esse garoto está um pouco estranho. A garota suspirou levemente. Pat, não seja rude. Subaru ficou completamente imóvel. Espírito, elfa, magia. O cérebro dele começou a girar. Isso é real. Ele sussurrou. A garota olhou para ele novamente. Você está bem? Subaru levou alguns segundos para responder. Eu acho que sim. Ele tentou se recompor. Meu nome é Subaru. A garota hesitou por um momento. Eu sou. Ela parou no meio da frase. Então sorriu levemente. Satela. Paco olhou para ela rapidamente, mas não disse nada. Subaru inclinou a cabeça. Satela. Ele pensou por um momento. Nome bonito. A garota pareceu um pouco surpresa com a resposta simples. Obrigada. Pac flutuou um pouco mais perto de Subaru. Ele ficou olhando para o garoto com curiosidade. HM. Subaru percebeu o olhar. O que foi? Pac inclinou a cabeça. Você tem uma aura estranha. Subaru congelou. Estranha? Sim. Pac aproximou um pouco mais. É como se ele estreitou os olhos. Você estivesse carregando algo pesado. Subaru sentiu um frio na espinha. Por um segundo, ele lembrou da morte, do soco, da escuridão. Subaru rapidamente forçou um sorriso. Deve ser só cansaço. Pac ficou olhando para ele por alguns segundos. Então deu de ombro. Talvez. A garota olhou para Subaru novamente. Desculpa perguntar, mas você parece perdido. Subaru riu nervosamente. Eu pareço. Bastante. Ele coçou a cabeça. Eu meio que cheguei na cidade hoje. A garota pensou por um momento. Entendo. Então ela virou levemente o corpo. Na verdade, estou procurando algo. Subaru inclinou a cabeça. Algo. Pac respondeu primeiro. Uma insígnia. Subaru repetiu. Insígnia. A garota assentiu. Ela foi roubada. Subaru pensou por alguns segundos. Então uma ideia apareceu na mente dele. Espera, se ele lembrava corretamente. Os ladrões, o beco, talvez eles soubessem alguma coisa. Subaru levantou o olhar. Eu talvez possa ajudar. A garota piscou. Sério. Subaru assentiu. Eu não tenho certeza, mas ele sorriu. Só que eu sou bom em encontrar problemas. Paquio, isso não parece muito confiável. Subaru cruzou os braços. Ei,
A garota riu levemente, e por um momento, a tensão desapareceu, mas Subaru ainda sentia algo no fundo da mente. Os ladrões ainda estavam na cidade, e se as coisas continuassem como antes, algo ruim ia acontecer novamente. Subaru respirou fundo. Ok, ele olhou para a garota. Vamos encontrar essa insígnia. Mas dessa vez, ele ia fazer tudo diferente. Capítulo 3. O rastro da insígnia. O barulho do mercado ecoava por toda a rua. Vendedores gritavam ofertas. Panelas batiam. Carroças passavam lentamente pelas pedras da estrada. No meio daquele caos movimentado, Subaru Natsuki caminhava ao lado da garota de cabelos prateados. Então o Subaru começou, tentando parecer confiante. Essa tal insígnia como ela é. A garota pensou por um momento. É pequena. Um símbolo metálico com um cristal no centro. Parece importante. É importante. Subaru percebeu que ela não queria explicar muito mais que isso. Ele decidiu não insistir. Ao lado dela, flutuando preguiçosamente no ar, estava Pak. O pequeno espírito observava Subaru de tempos em tempo. Você anda olhando muito ao redor, comentou Pak. Subaru respondeu sem parar de caminhar. Estou tentando lembrar das ruas. Lembrar. Subaru congelou por um segundo. Quer dizer aprender. Ele deu um sorriso meio forçado. Cidade nova, né? Pak continuou olhando para ele por alguns segundos. Então deu de ombro. Faz sentido, mas Subaru sabia. Ele estava lembrando. O beco, os ladrões, aquela região da cidade. Se eles roubaram alguma coisa, murmurou Subaru, talvez se estejam tentando vender. A garota olhou para ele. Vender. Subaru assentiu. Ladrões geralmente fazem isso. Pak inclinou a cabeça. Esse garoto fala como se tivesse experiência. Subaru riu nervosamente. Filmes, muitos filmes. Eles continuaram andando por alguns minutos. Subaru observava cada rua com atenção, até que algo familiar apareceu. Um beco. O mesmo beco. O coração dele acelerou imediatamente. Aqui. A garota parou. O que foi? Subaru apontou discretamente. Talvez valha a pena olhar ali. Paco olhou para o beco escuro. Parece o tipo de lugar onde problemas gostam de morar. Subaru sorriu. Exatamente por isso. A garota hesitou, mas então assentiu. Vamos ver. Eles caminharam até a entrada do beco. Subaru sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Cada passo parecia mais pesado. O lugar era exatamente como ele lembrava. Caixas velhas, baril quebrado, sombras nas paredes. E então, uma voz surgiu do fundo do beco. Olha só quem apareceu. Subaru congelou. Os três homens estavam lá, exatamente como antes. Um deles deu um sorriso torto. O garoto estranho. Outro olhou para a garota de cabelos prateados. E trouxe companhia. Subaru respirou fundo. Certo, ele murmurou. Plano número 1 falhou. Paco olhou para ele. Plano. Subaru levantou as mãos rapidamente. Nada. O primeiro homem avançou alguns passos. Vamos simplificar as coisas. Ele apontou para Subaru. Dessa vez você não vai sair correndo. Subaru tentou pensar rápido. Ele olhou ao redor. Beco estreito. 3 inimigos. Sem arma. Isso é ruim. Ele murmurou. A garota deu um passo à frente. Não queremos problemas. O homem riu. Engraçado. Ele tirou uma pequena faca do cinto. Por que eu quero? Subaru sentiu o estômago gelar. Mas então, Pak suspirou. Humanos. O pequeno espírito levantou a patinha. O ar ao redor ficou frio. Muito frio. Uma camada fina de gelo apareceu no chão. Os ladrões congelaram no lugar. Ei, o que é isso? Subaru arregalou os olhos. Magia. Pak deu um sorriso orgulhoso. Claro, o homem com a faca tentou avançar, mas se escorregou imediatamente no gelo. Ah, ele caiu com um baque forte. Subaru ficou olhando. Isso foi incrível. Pak inflou o peito. Eu sei. A garota suspirou. Pak, o quê? Você exagerou. Subaru apontou para os homens caídos no chão. Eu acho que foi perfeito. Um dos ladrões conseguiu se levantar. Ele olhou para o espírito com medo. Espírito! Os três trocaram olhares. E então correram para fora do beco. Ei! Subaru gritou, mas eles já estavam fugindo. O beco ficou silencioso novamente. Subaru suspirou. Bom, ele olhou para a garota. Pelo menos tentamos. Ela parecia um pouco desapontada. Sim, Pak pousou no ombro dela. Mas agora sabemos que eles estavam aqui. Subaru cruzou os braços. E provavelmente sabem de algo. Ele olhou para o fundo do beco. Talvez devêssemos procurar pistas. A garota assentiu. Boa ideia. Subaru começou a andar lentamente pelo beco. Ele observava tudo. Caixas, baril, papel rasgado. Então algo chamou a atenção dele. Uma pequena porta de madeira no fundo. Subaru parou. Isso estava aqui antes.
Pak flutuou mais perto. Parece um armazém abandonado. Subaru colocou a mão na porta. O coração começou a bater mais rápido. Eu tenho um pressentimento estranho sobre isso, ele murmurou. A garota olhou para ele. Estranho? Subaru assentiu lentamente, como se algo ruim estivesse esperando ali dentro. Pak cruzou as patinhas. Agora você me deixou curioso. Subaru respirou fundo. Então empurrou a porta. Ela se abriu com um rangido lento. A escuridão do interior parecia engolir a luz da rua. E naquele momento, nenhum deles sabia que estavam prestes a entrar no lugar onde o destino deles mudaria completamente. Capítulo 4. O armazém de saques. A porta de madeira se abriu lentamente. Keiak. O som ecoou pelo interior escuro do prédio. O lugar cheirava a poeira e madeira velha. Subaru Natsuki deu o primeiro passo para dentro. Parece abandonado. A luz da rua entrava apenas um pouco pela porta. O resto do armazém estava coberto por sombras. Ao lado dele, a garota de cabelos prateados que havia se apresentado como Satella observava o ambiente com cuidado. No ombro dela, Pak flutuava silenciosamente. Murmurou o espírito. Subaru olhou para ele. O que foi? Pak cruzou as patinhas. Alguém esteve aqui recentemente. Subaru piscou. Sério, a mana no ar ainda está se movendo. Subaru não fazia ideia do que isso significava, mas decidiu confiar. Ele caminhou mais alguns passos. Caixas estavam empilhadas por todo lado, algumas abertas, outras quebradas. Parece um lugar onde roubos acabam, comentou Subaru. Satella assentiu. É possível. Subaru começou a olhar dentro das caixas. Roupas, pequenas ferramentas, algumas moedas. Nada parecia ser a tal insígnia. Isso vai demorar, ele suspirou. Então, um barulho veio do fundo do armazém. Clec, Subaru congelou. Pak levantou a cabeça imediatamente. Não estamos sozinhos. Subaru virou lentamente. Do outro lado do armazém, uma pequena figura estava sentada em cima de uma caixa. Uma garota, cabelos loiros bagunçados, roupa simples, e um olhar desconfiado. Ela estava segurando algo na mão. Subaru apontou. Ei! A garota saltou da caixa. Vocês demoraram. Subaru piscou. Ela levantou o objeto. Uma pequena insígnia com um cristal brilhante. Estavam procurando isso, né? Satella deu um passo à frente. Essa é. A garota sorriu. Minha agora. Subaru colocou as mãos na cintura. Então você que roubou. A garota deu de ombro. Roubei. Achei. Peguei emprestado. Chame como quiser. Subaru ficou olhando para ela. Você é meio honesta sobre isso. Por que não adianta mentir? Ela girou a insígnia nos dedos. Vocês vieram comprar. Subaru inclinou a cabeça. Comprar. A garota apontou para a insígnia. Eu vou vender. Quem pagar mais leva. Satella parecia preocupada. Essa insígnia não deveria ser vendida. A garota cruzou os braços. Tudo pode ser vendido. Subaru pensou por um momento. Quem vai comprar? A garota respondeu imediatamente. Uma cliente. Subaru sentiu um arrepio subir pela coluna. Algo na forma como ela disse aquilo parecia estranho. Pak também parecia desconfortável. Lia, ele murmurou. Eu tenho um pressentimento ruim. A garota inclinou a cabeça. Pressentimento. Subaru olhou para ela. Quem é essa cliente? A garota abriu um sorriso pequeno. Não faço ideia, mas se ela paga bem. Subaru começou a sentir um peso no peito, uma sensação que ele não conseguia explicar. Algo estava errado, muito errado. Quando ela chega, a garota respondeu, a qualquer momento, e naquele exato instante, a porta do armazém se abriu novamente. Keiak, passos ecoaram no chão de madeira, lentos, calmos, elegantes. Uma mulher entrou na luz da porta, cabelos longos, roupa preta, um sorriso suave, e olhos que pareciam completamente vazios. Subaru sentiu o corpo congelar, sem saber por quê. Seu instinto gritava perigo. A mulher inclinou levemente a cabeça. Boa noite. Sua voz era gentil, quase agradável. Espero não estar interrompendo. A garota loira levantou a insígnia. Você é a cliente. A mulher sorriu. Sim. Então seus olhos passaram lentamente por todos no armazém. Pararam em Subaru, depois em Satella, e finalmente na insígnia. Eu estava esperando por isso. Subaru sentiu um frio terrível no estômago. Algo naquela mulher era errado. Muito errado. Pak sussurrou. Subaru, essa pessoa. O espírito parecia mais sério do que nunca. É perigosa. A mulher deu mais um passo à frente. Então, ela estendeu a mão calmamente. Podemos começar a negociação. E naquele momento, sem saber ainda, eles tinham acabado de encontrar Elsa Grenier, a caçadora de intestinos.